Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E em meio às acusações de assédio sexual contra o ministro Silvio de Almeida, as outras coisas não param de acontecer na política. Hoje é dia 7 de setembro e o 7 de setembro virou uma data, digamos, importante no calendário político desde que o Bolsonaro chegou ao poder no ano de 2019. Ele passou a utilizar essa data para realizar grandes manifestações. Foi inclusive um ato de campanha financiado pelo poder público no 7 de setembro de 2022, que levou posteriormente o Jair a ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e ficar inelegível por 8 anos. Mas não é porque o Jair saiu da presidência que ele não continua apostando nessa data para mobilizar os seus apoiadores. Hoje, Bolsonaro vai participar de um ato na Avenida Paulista. Ele já está em São Paulo, hospedado no Palácio dos Bandeirantes, a casa do governador Tarcísio de Freitas. E olha, gente, tem muito mistério sobre como que vai ser esse ato na Paulista. Tem vários pontos bem relevantes para a gente observar, que vão de um lado para a parte judicial, que pode implicar o Bolsonaro, né, em breve, e do outro para as eleições de São Paulo, né? Não só as eleições em São Paulo, sobre como que vai ser essa associação entre o Bolsonaro e a figura do Pablo Marçal. Primeiro, gente, com relação à questão judicial, a grande apreensão está sobre qual vai ser o discurso do Bolsonaro. Se o Bolsonaro chegar lá e começar a pedir pelo fechamento do Supremo, começar a induzir a população a defender golpe de Estado, coisas que ele fez com muita frequência enquanto era presidente, se configura claramente uma justificativa para que você tenha decretado uma prisão preventiva como garantia da ordem pública, ok? Ele não pode induzir a violência, ele não pode fazer apologia a golpe de Estado, existem leis muito claras nesse sentido, ele já está sendo investigado a respeito disso tudo, e mesmo eu, que vocês sabem que sou muito cauteloso com casos de prisão cautelares, preventivas, provisórias, que seja, nesse caso não resta dúvida de que se colocaria como uma medida necessária, né, até que o processo seja encerrado, ele condenado, ou mesmo que ele acabe inocente depois, o que é muito improvável. Bom, além disso, nunca pode ser descartada até uma prisão em flagrante, né? Por incitação ao crime, artigo 386 do Código Penal. O Bolsonaro foi muito cauteloso na última grande manifestação que ele mobilizou, que foi no dia 25 de fevereiro, na mesma Avenida Paulista, para não incorrer em nenhuma dessas coisas. Ele estava com muito medo de ser preso naquele momento, tá? Acontece que depois do ato do dia 25 de fevereiro, você passou a ter alguns acontecimentos que deixaram o Bolsonaro mais seguro. Ele deixou de ter esse medo muito forte. Primeiro, né, nada mais apareceu que pudesse levar ele a ter uma prisão cautelar decretada. Depois, até mesmo fatos que certamente dão prisão cautelar, como ele, por exemplo, ficar dormindo por 3 dias numa embaixada em Brasília com o objetivo, né, na embaixada húngara em Brasília, com o objetivo de fugir de uma eventual prisão, não levou preso. Aquilo lá, gente, como eu falei já muito na época, era motivo de prisão certa por uma questão muito simples. Ele está sendo investigado, tá? Ele não pode nem sequer se ausentar do país. E o sujeito vai para uma embaixada onde ele não poderia ser preso, ele está ali evitando que você tenha a aplicação da lei penal, que é um motivo para prisão cautelar. Não aconteceu nada, nem tornozeleira eletrônica foi colocada nele. Se fosse qualquer outra pessoa investigada, aconteceria. Não aconteceu por pressão política. Bom, ele viu, ele percebeu isso, falou, não vai dar em nada, ele tá mais tranquilo. E essa tranquilidade faz com que a participação dele no ato de hoje possa ser muito mais agressiva do que foi no dia 25 de fevereiro. Que ele seja muito mais ousado no seu discurso, até mesmo em atacar as instituições, do que ele foi no dia 25 de fevereiro, em que ele basicamente fez um pronunciamento defendendo a anistia para os condenados e para os que estavam presos pelo dia 8 de janeiro de 2023, quando você teve a invasão da sede dos 3 poderes. Então, ele tem uma chance maior dessa vez de que ele não se restrinja apenas nessa defesa de uma anistia, mas ultrapasse ali algumas barreiras. E vamos lá, gente, mesmo se ele levar muita coisa ao extremo, tem que ser muito extremo, não vai ter prisão preventiva, a não ser que ele leve num outro grau o discurso dele. Por um motivo simples, fica claro de que o peso político
segura para que o Supremo realize isso. O Supremo tem muito em mente. Bolsonaro preso só com condenação. Uma prisão cautelar do Jair Bolsonaro, mesmo que justificada tecnicamente, mesmo que sendo necessária do ponto de vista técnico, ela pegaria muito mal, enfraqueceria a imagem da corte, ia aumentar os conflitos com o Congresso e por aí vai. Tá? Assim, aquela coisa, não tem clima para prisão. Não era para existir isso, mas é assim que funciona. Ok? Então, assim, ele tá mais tranquilo, com razão, e pode ser que seja bem ousado no seu discurso. Este é o primeiro ponto. Com relação às eleições, vai ser muito interessante, porque vai ter uma saia justa ali. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vai no ato. Ele vai participar do ato, como participou em fevereiro. Ele vai ficar perto de quem lá? Não temos ideia. Vai aparecer, vai ficar do lado do Silas Malafaia, que vai fazer um discurso pregando golpe? Vai falar o que no seu discurso? Vai discursar? Ele precisa se radicalizar, né? Ele precisa se radicalizar um pouco e tá já nesse processo para conseguir roubar em algum grau os eleitores bolsonaristas que estão indo pro Pablo Marçal. É que o Marçal não subiu na última pesquisa. Ele oscilou positivamente em um ponto, na margem de erro. Se tivesse subido, o Ricardo Nunes ia ter que apostar ainda mais numa radicalização. Aí dá uma acalmada, mas ainda assim ele precisa apostar nisso. Então ele não vai poder ficar tão distante no ato, teoricamente, como ele ficou em fevereiro. Porque ele foi no ato de fevereiro, e aí ele ficou longe do Bolsonaro, ele não fez um discurso, deixou o local antes do Silas Malafaia falar alguma coisa, né, de fazer aqueles discursos inflamados contra o Moraes, tá? Ele foi muito mais cauteloso. Agora ficou claro que esse eleitorado bolsonarista não tá tão garantido pra ele precisa agradar essa gente. E pra agradar, ele talvez tenha que ter uma presença um pouco mais ativa. Veremos se terá. Se vai falar, quanto tempo vai ficar e perto de quem. Vai ser bem legal desvendar isso. Eu particularmente estou muito curioso, tá? Até porque, gente, vamos lá, esse ato ele tem um mote que é impeachment do Alexandre de Moraes. É um mote diferente do de 25 de fevereiro, era a defesa da democracia. Esse é impeachment do Moraes. Esse é o mote do ato. Isso é um sinal de que o Bolsonaro pode ser mais duro no discurso. É possível, não é uma certeza. E é um constrangimento mais pro Nunes, que precisa dar essa radicalizada. Que precisa puxar o saco da militância bolsonarista. Bom, e aí tem a questão Pablo Marçal, gente. O Bolsonaro ligou pro Marçal essa semana e convidou ele pra ir no ato. Porque o Bolsonaro ainda tá lá com o pé nas duas canoas. Tava esperando muito o Datafolha não mostrou o Marçal crescendo, mas de qualquer forma ainda tá ali meio dividido. O Marçal vai? Ninguém sabe. É um mistério. O Marçal, ele foi para El Salvador agora, teoricamente, para encontrar o Bukele, o presidente de El Salvador lá, que tá se transformando aos poucos praticamente num ditador. Será que ele volta a tempo? Vai ser uma sinalização de até que ponto ele tá disposto a grudar no Bolsonaro, ou acho que consegue o eleitorado bolsonarista mesmo sem tanto grude. Se ele for, como ele vai ser tratado? Como ele vai ser recepcionado pelo Jair Bolsonaro? Como que a militância vai tratar ele? Não vai ficar meio humilhante? A militância vai ficar muito animada com ele, pouco animada com o Nunes? Ninguém sabe. Ele vai ficar perto do Nunes? Eles vão se encontrar? Vão ficar no mesmo carro de som? No debate da Gazeta se bateram muito os dois. O Marçal ficou chamando o Nunes de bananinha. Outro ponto a se prestar atenção. Então tem muita coisa para olhar nesse 7 de setembro. E claro, clássico, gente, se encheu de verdade, tá? O quanto tinha de movimento, né? O quanto animadas estavam as pessoas, aquela coisa toda de sempre, de qualquer grande ato que é convocado, né? Não só pelo Bolsonaro, mas por qualquer liderança política. Então é isso, gente. Discurso é importante para ver se pode ter alguma consequência judicial pro Jair e até que ponto ele tá disposto a pegar pesado. Eleição... Postura do Ricardo Nunes, postura das pessoas que vão estar no carro de som com o Ricardo Nunes e postura da plateia com o Ricardo Nunes. O mesmo para Marçal. Postura do Marçal, postura de quem vai estar lá com o Marçal e postura da plateia com o Marçal. E claro, como vai ser entre o Nunes e o Marçal. Veremos. Vai ser hoje. Se não acontecer nada demais, eu acho que eu nem volto nesse assunto. Tá? Provavelmente eu vou acabar comentando vou embutir em algum vídeo sobre a eleição de São Paulo semana que vem, aí sem dúvida, tá? Mas se acontecer algo bem interessante ali, eu trago aqui pra vocês, ok? Abraço a todos e até a próxima.